Tem hoje também uma conversa sobre autoconhecimento. Eu vou conversar com o Daniel Alan Costa, que e com o João Gonçalves, que é terapeuta transpessoal. Os dois estão aqui, vão bater papo com a gente, esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto. O Daniel Alan Costa, que vai estar aqui para conversar com a gente, ele é naturopata e vai conversar com a gente sobre acupuntura estética. Eu me confundi ali nos nomes. E eu vou conversar também, bater papo também, esclarecer as dúvidas também com o João, que está aqui, que é terapeuta e vai falar com a gente sobre autoconhecimento. Por que eu me atrapalhei? Porque essas pautas vão ser juntas e eu queria conversar um pouco com vocês hoje, que você já mandasse para a gente o seu recado, esclarecendo para nós a sua dúvida, para a gente entender um pouco sobre a importância de primeiro você se conhecer, você saber mais sobre você, para depois até mesmo fazer algum tratamento estético e principalmente alguma cirurgia. Porque às vezes, se você fizer uma terapia, se você tiver um melhor autoconhecimento, se você tiver uma melhora, um melhor controle sobre quem você até pode evitar alguns problemas, né? Mas agora a gente vai conversar sobre acupuntura estética com o Daniel Alan Costa, que é naturopata, está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, tudo Seja ótimo. bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. E a gente bate papo também com o João Gonçalves, que é terapeuta transpessoal e está aqui para falar com a gente sobre autoconhecimento. Tudo bem, João? Tudo bem. Boa tarde, prazer te receber, viu? Muito grato pelo convite. Bom, eu vou tentar dar uma mesclada nesses assuntos, porque a gente quer trazer para vocês agora várias frentes falando um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre a importância da gente saber sobre a gente antes de fazer algumas coisas. Eu quero começar entendendo um pouquinho. Primeiro eu vou falar com o Daniel. Daniel, quando a gente fala da acupuntura, a gente sabe que ela é usada para várias frentes, para vários tratamentos e ela também é muito bem-vinda para tratamento estético, né? Explica pra gente um pouquinho. Isso mesmo, Jaque. Então, a acupuntura é conhecida para tratamento de dores, tratamentos emocionais, mas talvez muitas pessoas não saibam ainda que ela pode também ser aplicada com o objetivo da estética. E a abordagem da acupuntura é uma abordagem bastante interessante porque ela visa tratar realmente as causas que levam àquela manifestação externa. Então, sempre diante de uma manifestação estética, inestética no caso, você vai ter uma causa de um órgão que está energeticamente gerando aquele desequilíbrio. Perfeito. A gente quer mesclar esse bate-papo, João, com você também, para poder entender quando a gente fala de tratamentos estéticos e daí de algo mais invasivo, de uma cirurgia plástica. A gente conhece pessoas que vão fazendo um tratamento após o outro e nunca estão satisfeitas. Sim. E às vezes você começa a perceber que essa pessoa tem uma depressão, tem um problema de rejeição, às vezes um problema com alguém que ela se relaciona. Até mesmo antes de pensar em alguns procedimentos específicos, é importante ter autoconhecimento, não? Eu diria que o autoconhecimento é a base de tudo, né? Porque só após nós termos uma noção, pelo menos, não vou nem dizer tão profundo, mas uma noção de como funcionamos, de quais as nossas reais necessidades, é que nós podemos optar. E aí, no caso, um procedimento estético, ele vai estar lastreado muito nesse conhecimento que a pessoa tenha sobre si e da sua necessidade. Às vezes, uma imagem não tão positiva que a pessoa tenha sobre si não é real. As outras pessoas não veem isso. E então, a pessoa começa a ter uma necessidade que só ela reconhece. Então, é muito importante entender a causa dessa necessidade. Daniel, quando a gente fala de acupuntura, a gente sabe que ela é usada há muitos anos, ela é muito segura, se bem aplicada, aplicada corretamente por profissionais. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Já chegou gente para você na acupuntura estética, te pedindo para tratar alguma coisa que você olhou e falou, mas não é para tanto, não é isso como o próprio João está falando? Isso é uma coisa muito interessante, Jaque, porque nós vamos primeiro fazer uma avaliação. E aí, a partir dessa avaliação, pode ser sugerido para esse cliente, primeiro um tratamento com a acupuntura sistêmica, primeiro a harmonização emocional, né? Também a medicina chinesa trabalha muito com essa questão do autoconhecimento, né? Também do autoequilíbrio. Então, primeiro organizar as emoções e a energia para depois sugerir o tratamento estético. E muitas vezes até um complemento, quem faz terapia faz acupuntura também, né, João? Eu diria que são partes que se somam. Porque uma pessoa que tem um problema que é interno, uma baixa autoestima, por exemplo, que vem, na verdade, de um abandono, por exemplo. Ele não se sente querido, não se sente amado, mas não sabe que é por isso. Ele não tem nem ideia, simplesmente não se sente bem. E ele quer melhorar a qualquer custo essa sensação
e ele acha que isso pode ser feito através de uma intervenção estética. Às vezes isso procede, às vezes não. O legal é a pessoa poder, então, se entender, ver qual a origem desse incômodo, para então partir para uma opção real de mudança no externo, quando é o caso. Quando não, só o autoconhecimento já traz um benefício. Eu já vou perguntar para o Daniel o que pode ser tratado com a acupuntura na questão estética, mas antes eu tenho uma pergunta para o João, aproveitando que você acabou de falar para a gente. João, muitas vezes é verdade, muitas vezes tem alguma coisa que incomoda a pessoa e que realmente chama a atenção de todo mundo que olha. De repente, uma criança que a vida inteira sofreu bullying na escola por causa de alguma situação específica, uma olheira muito profunda. Sim. Aí, no caso de uma cirurgia, de repente, uma orelha de abano, um nariz um pouco mais saliente. De repente, algo que a deixe insatisfeito. Como entender o que é de fato e o que não é, João? Então, após a pessoa verificar a queixa dela, a necessidade dela, então nós vamos fazer uma busca. Porque o que é legal, Jaque, é que nós temos uma infinidade de informações dentro de nós mesmos. Então, qualquer coisa que a pessoa queira entender sobre si, ela é a principal fonte. E nós temos como ajudar a pessoa a entrar em contato com essa fonte que está lá, armazenado, tudo muito bem guardado, e de acordo com o tema abordado, ela vai entender. Perfeito. Entende? A autosofia é um método de autoconhecimento que ajuda a pessoa a entrar em contato com essas suas programações, os motivos, as causas. Porque muitas vezes nós estamos buscando tratar os sintomas, os efeitos, mas a causa, se ela não for tratada, ela vai gerar outros efeitos. Por isso é importante as duas coisas. Senão a pessoa vai tratar uma situação específica estética e não vai ter o resultado que ela quer porque a causa continua lá, né? Exato. Quero entender, a acupuntura, eu acho que ela é uma ajuda muito bem-vinda, sem precisar de cirurgia. Eu posso falar que ela é minimamente invasiva? Pode sim. Queria entender quais os pontos, o que eu posso melhorar com a acupuntura estética. Conta pra gente, é muita coisa? É muita coisa. Nós vamos ter abordagens desde, por exemplo, marcas de expressão. E essa abordagem ela pode ser tanto local, então na área da face nós vamos ter inúmeros pontos que podem ser estimulados, inclusive pontos estes que geralmente estão associados a marcas de expressão que essa pessoa possui. E isso já tem uma representação, inclusive, emocional. Então, dependendo do tipo de marca de expressão que essa pessoa tenha, isso demonstra um determinado comportamento. Dá um exemplo pra gente? Por exemplo, a pessoa que é sempre mal-humorada, sisuda, então ela vai ter essa região, né, com marcas de expressão. Então, isso já mostra pra gente um desequilíbrio, segundo a medicina chinesa, muito associado à área do fígado. Além disso, eu posso ter também o que na medicina chinesa a gente chama de microsistema, que é a própria abordagem da leitura da face, que também vai, cada área que apresenta uma alteração, vai representar um desequilíbrio energético específico e a gente pode fazer essa leitura também. Então, uma marca de expressão não é, para nós que trabalhamos com medicina chinesa, somente uma marca, ela tem todo um significado. Inclusive, a gente pode ir atrás da emoção que está gerando essa condição. E aí a gente pode tratar tanto localmente, com agulhas, até com técnicas não invasivas. Dentro da acupuntura estética, nós vamos associar também muitos conhecimentos da naturopatia. Então, nós vamos utilizar máscaras, vamos utilizar, por exemplo, de argila, vamos associar com óleos essenciais. Então, conhecimento da medicina chinesa associado às técnicas também da naturopatia. Complementando, né? Complementando, exatamente. Quando a gente fala de alguns tratamentos estéticos, você falou da linha de expressão, eu vou dar o exemplo, vou dar o exemplo de algo que a gente falou recentemente aqui no programa, que foi a toxina botulínica, que paralisa, tem aquela ação momentânea, dura aí 4, 6 meses, depois volta. Mas ela pode ajudar também na prevenção. No caso da acupuntura, como é esse resultado? Pode ajudar na prevenção que uma linha de expressão se torne uma ruga antes do tempo? Pode auxiliar sim. E nesse caso, como nós vamos estar também fortalecendo o sistema energético que está associado àquela aparição, que no caso da medicina chinesa tem muita relação, por exemplo, com o baço pâncreas. Quando a gente fala do baço pâncreas, segundo a medicina chinesa, a gente está falando do órgão, mas também de uma série de outras implicações. Por exemplo, alguém muito preocupado gera desequilíbrio desse sistema. E aí nós vamos tratar tanto energeticamente, e aí as agulhas podem estar espalhadas pelo corpo inteiro. Então, o fato de você ter vindo tratar a face, eu posso utilizar outros pontos que vão tratar desse sistema, que não necessariamente estejam na face.
E isso vai dar suporte para que aquele tratamento que foi alcançado, aquele resultado que foi alcançado nas marcas de expressão possam ser sustentados. Fantástico. João, eu quero complementar te fazendo uma pergunta agora, porque por muito tempo aqui no programa, por muitos anos, a gente teve um quadro chamado Renovação. Então as pessoas mandavam cartas, a gente ia até essa pessoa e fazia de fato uma renovação externa. A gente levava para fazer um tratamento de acupuntura, para de repente não só organizar as emoções, mas com essa finalidade estética, trocava o cabelo, fazia um bom corte, as luzes. Dava também várias roupas de presente para ela passava por um consultor. E como era impressionante perceber que a pessoa que às vezes teve uma vida muito difícil, ou estava passando por um momento muito difícil, depois de mudar o externo, começava a refletir uma mudança interna. A postura da pessoa mudava. Então, naquele dia, ela entrava com uma postura. Faz o cabelo, faz a maquiagem, põe uma roupa. Na foto, no mesmo dia, parece que a postura já está diferente. Como é que é isso? Como que a psicologia explica essa história da gente mudar por fora e refletir por dentro? Então, eu acho muito oportuno citar o versículo que você leu logo na abertura do programa. Uhum. Quando nós renovamos a nossa mente, nós temos os reflexos disso. Então, a mente, ela pode mudar o externo e o externo pode influenciar a mente também. Porque à medida de que eu vejo algo que me agrada, o meu sentimento também é bom. E esse sentimento repercute em todo o sistema. Então, é uma coisa que se retroalimenta. Se eu vejo coisas que me desagradam muito, esse desagrado já gera uma sensação que, na verdade, quimicamente falando, é uma descarga tóxica no organismo. Então, o organismo já fica danificado. Danificado, na verdade, não é o termo, mas ele já fica afetado, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que ganha um presente desse, toda essa renovação, ele vê um resultado fantástico. Então, nossa, aquilo gera alegria. A alegria gera uma descarga química muito boa no organismo. O sistema vai se reorganizando. Então, eu fico tão, assim, até impressionado com a capacidade que nós temos de gerar soluções, tanto através do pensamento inicial, como mudar o pensamento a partir do que nós estamos dando atenção. É fundamental que nós estamos dando atenção. Os nossos pensamentos, eles influenciam no nosso sistema. Então, nós escolhermos temas, como o versículo, o que é bom, o que é agradável, o que nos faz bem. Isso é fundamental para nos dar uma sensação agradável e isso repercute na nossa aparência também. E eu percebo que o Daniel e o João eles vão concordando um com o outro, porque tanto quando a gente fala da questão da terapia ou da acupuntura, é essa importância de tratar a causa, de tratar a pessoa. E cada vez eu tenho visto mais profissionais se unirem para cuidar das pessoas. Não tem mais isso de chegar no médico e o médico querer tratar sozinho. Não, ele indica para um terapeuta, ele indica para uma acupuntura. Às vezes o terapeuta indica, o acupunturista indica, porque é uma questão de olhar o ser humano como um todo, não é isso, Daniel? Perfeito. Inclusive dentro da medicina chinesa, dentro da acupuntura, nós temos essa responsabilidade. Se porventura nós identificarmos algum desequilíbrio que a gente não pode trabalhar, nós vamos sim indicar para um terapeuta, para um médico. Quando os pacientes chegam com queixas, por exemplo, manchas, que eu não sei e ele também nunca fez nenhum tipo de exame para identificar a causa, então o primeiro passo é ele fazer esses exames, ver a origem disso e aí se tiver tudo ok, aí a gente faz o tratamento através da medicina chinesa. Essa integração é muito importante. Eu quero ir intercalando aqui os dois temas porque são tão bons, né? Depois a gente pode marcar de falar mais vezes com vocês aqui no nosso programa. Eu queria também entender, Daniel, como é que funcionam as sessões. Quanto tempo, quando a gente já começa a ver o resultado para a acupuntura estética? Já que isso depende muito da condição que vai ser tratada. Vou dar um exemplo que eu trato bastante, que são as estrias. Uhum. Então, desde a primeira sessão, onde nós já... Dá para tratar estria? Dá para tratar estrias. Sensacional. E é, dentro da minha prática, o que eu tenho mais resultados. Legal. O incrível, já que é porque a proposta do tratamento que a gente tem convencional, ele demora mais tempo do que a acupuntura e os resultados talvez não sejam tão interessantes quanto. Né? Uhum. Então, mas logo após a primeira sessão, eu já tenho o visualmente resultado. Lógico que isso vai sendo construído.
Também esse número de sessões vai depender de quanto do histórico desse paciente, né, da avaliação primária. Então, a partir dessa avaliação é que nós conseguimos falar, olha, em X sessões, não muitas, né, 5 sessões, 10 sessões, com certeza já é um número suficiente para ele começar a perceber os resultados independente do que esteja sendo tratado. Espaçadas? De quanto em quanto tempo? Geralmente são realizados uma vez por semana. Quanto tempo dura uma sessão em média? 40 minutos, 50 minutos. Depende também muito do procedimento. Doutor João, uma coisa importante também nesse espaço de tempo é lidar com a ansiedade, né? Porque quando a pessoa está fazendo um tratamento, então ela opta por não fazer cirurgia, mas ela vai se cuidar, ela vai se tratar. E daí, às vezes, a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. E seja para isso, a gente está falando aqui de estética ou para outra situação, não dá para avançar esse relógio. Tem que ter paciência e viver um dia de cada vez. A terapia também auxilia muito nisso, né? Sim, e é importante entender que nós somos como uma árvore. Não adianta a pessoa pensar só em ver como está uma folha. Ele tem que pensar como está toda a árvore, como está o adubo, a nutrição. O ser humano, ele é um composto. Eu gosto de brincar que nós somos como um Lego biológico, onde milhares de peças se fundem. Então, você tem um problema e você vai cuidar daquele problema. Você vê que ele está interligado com outra questão que você nem tinha consciência. Então, o trabalho de autoconhecimento, ele é uma demanda do ser humano. E isso é que faz com que a gente evolua, que a gente possa progredir na nossa jornada de busca de bem-estar. É interessante porque nós somos feitos para sermos felizes. E quando não estamos felizes, nós buscamos as soluções. E o autoconhecimento é a ferramenta que nós mais prezamos para poder resolver essas questões, através de entender como é essa estrutura, como nós somos feitos, o que nos faz feliz. E uma coisa já que eu gostaria de ressaltar é a questão da autoaprovação. Quando nós nos reprovamos, nós podemos ter aparentemente um sucesso muito grande, uma situação financeira muito boa, mas uma autorreprovação, ela traz uma tristeza interna que às vezes a pessoa não identifica o porquê. E a autorreprovação, eu diria que é o eixo da infelicidade das pessoas. No momento em que a pessoa consegue se aprovar, olhar para si mesma e dizer, eu sou uma pessoa legal, entende? Isso já vai dar a ela uma base fantástica de criar experiências de se sentir bem. Quando o contrário, também é igual. Uma pessoa que se recrimina, uma pessoa que se culpa, ele tem uma sensação de insatisfação que vai criar situações onde ele não vai se sentir tão bem. E aí, às vezes, a pessoa ela vai procurar a solução para aquilo que ela está sentindo no lugar errado, né? Na situação errada, na ação errada. Exato. Ainda falando especificamente sobre a acupuntura estética, Daniel, queria entender um pouco mais do que dá para melhorar. Dá para melhorar a olheira, às vezes o aspecto da pele mais áspero, dá para cuidar disso também? Dá sim. Por exemplo, com relação a olheiras, nós vamos observar que geralmente quem apresenta, né, ou traz um histórico genético, e isso tem uma relação com os rins, segundo a medicina chinesa, ou ainda o que agrava essa condição é exaustão, cansaço, estresse, então um dia a dia muito pesado, pode ser do ponto de vista físico ou do ponto de vista emocional. Geralmente a descrição que as pessoas trazem pós-sessão é de relaxamento, então até combina com o que o João estava comentando, né? De se sentir mais leve, se sentir mais pleno. Então isso faz com que, sim, do ponto de vista endócrino, hormonal, muitas alterações internas também ocorram, né? Então, e o reflexo disso vai ser melhorar as olheiras, né, externamente. Agora eu fico com uma dúvida, queria compreender melhor. Tá. Se é algo estético que a pessoa quer mudar no rosto, né, tá, especificamente, os pontos onde vai ser colocada a agulha ficam no rosto ou ficam no corpo? Mostra pra gente. Então, isso depende muito de cada condição, mas a gente vai ter geralmente as duas intervenções. A intervenção local, que isso vai depender dos pontos que a gente vai utilizar, e nós podemos também ter pontos espalhados pelo corpo. Então, tanto na região de membros superiores, membros inferiores, muitas vezes o tronco, são pontos que nós utilizamos. Então, muitas vezes, o paciente, ele não, se não for explicado corretamente, ele não vai entender por que ele está tratando algo que está associado à face e iniciamos o tratamento com ponto nos pés, com ponto nas mãos, né?
É importante a gente ressaltar também sempre a ideia dos microsistemas, que eu posso ter a representação da face em todas essas outras áreas também. Então, não é porque eu estou utilizando pontos distais que eu não estou trabalhando a face. Mas a gente geralmente faz as duas abordagens, tanto os pontos locais quanto os pontos sistêmicos. Perfeito. É lógico que quando a gente fala de estética, a gente sempre procura indicar que a pessoa faça depois de adulta. Mas chegou uma colocação aqui para a gente da Sandra Oliveira. Sandra, obrigada pela sua participação, abraço. E ela disse que sobre a acupuntura, quando a filha dela tinha 6 anos, ela fez acupuntura para tratar de diurese noturna por falta de amadurecimento, ela explicou aqui pra gente, e foi ótimo, foi um excelente resultado. Então, a gente está falando de acupuntura estética, aí eu acho que é diferente, mas falando da acupuntura como um todo, crianças podem utilizar também, né, Daniel? Podem sim. Então, geralmente, desde o início a gente pode utilizar, inclusive na gestante também pode utilizar com algumas ressalvas, né, com avaliação. E, no caso das crianças muito pequenas, a gente pode indicar técnicas que são chamadas de não invasivas. A cromopuntura, que é a utilização das cores para estimular esses pontos, é uma excelente alternativa para esse público, que geralmente tem medo de agulhas, né? Isso é uma dica também importante. Muitas das pessoas... Não são só as crianças que têm medo de agulha, né? Muitas das pessoas não buscam a acupuntura justamente pelo trauma, né? Duas coisas importantes ressaltar. Primeiro, que as agulhas utilizadas pela acupuntura são muito finas e geralmente indolores. Mesmo que esse trauma persista, né, diante dessa informação, eu tenho inúmeras técnicas que são não invasivas. Então, na acupuntura estética, nós utilizamos bastante a eletroacupuntura. Né? Então, são utilizados estímulos elétricos para estimular os pontos, ao invés de agulhas. Então, quem tem trauma de agulha pode fazer acupuntura, né? Pode, deve fazer. João, eu vou emendar, já que a Sandra falou da filha dela de 6 anos, e te perguntar, quando é o momento certo para começar a fazer terapia? Seria interessante a gente colocasse, acoplasse à nossa cultura a importância de sempre se fazer terapia, ou quanto antes se fazer terapia, independente de já ter identificado um problema ou não? Então, Jaque, a nossa cultura classifica muito como, rotula, na verdade, a terapia como algo para quem está doente. Na verdade, o autoconhecimento, ele é a primeira necessidade que nós temos. Então, uma criança, quando ela pode ter acesso a um método de autoconhecimento, que a autosofia é um método que eu desenvolvi, que a pessoa ela não precisa ter muita capacidade de raciocínio para que ela se beneficie. Porque nós temos frequências em que nós percebemos o nosso ser. E a criança, tem casos, porque nós fazemos trabalhos em grupos, e tem casos de mães que pedem para trazer crianças de 7, 8 anos. Eu digo, ok, a criança pode vir quando é uma sessão que nós não vamos abordar coisas de traumas, questões que vão trazer sofrimento. Mas a questão do autoconhecimento real, quando você descobre qual é o seu potencial, o que você pode realizar, o que você pode usar para realizar seus objetivos. Isso uma criança pode saber. Claro. E a criança, quando ela começa a ter essa informação, ela passa a ser mais segura, ela passa a ter mais confiança, ela sabe que ela não precisa ter medo de algo desconhecido, porque ela começa a perceber que dentro dela está uma energia, a consciência que está ali como uma criança, ela tem sabedoria e pode sim criar um caminho bacana, uma vida legal. Ótimo. Ainda, você falou aí sobre traumas e situações, eu quero emendar algo que eu acho importante para eu falar com os dois. A gente tem falado aqui com alguns especialistas, alguns médicos, nutrólogos, a questão da obesidade, que aí a gente pode tratar o emagrecimento como uma questão estética, mas antes disso é uma questão de saúde. Eu queria começar conversando com o João. João, a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela se torna obesa, se não for por uma questão específica, começando com uma doença específica, uma patologia específica, geralmente o cunho é algo emocional, a relação que a pessoa tem com a comida, a compulsão que a pessoa tem. E muitas vezes o tratamento terapêutico, se ele não for aplicado, a pessoa pode até fazer uma cirurgia. O resultado não vai ser eficaz porque ela pode ter um escape, passar para um outro vício. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a obesidade ela é usada como um recurso da pessoa para resolver uma questão. Por exemplo, tem mulheres que usam, mas isso é uma decisão inconsciente. A pessoa simplesmente, uma mulher, por exemplo, que é muito desejável e ela é sediada.
e ela acha aquilo errado, por questões morais. Subconscientemente, ela desenvolve uma facilidade de engordar como uma defesa para não ser tão sensual, não ser tão interessante. E isso é a defesa, é o bloqueio que ela encontra. Ela então, talvez nem saiba que está fazendo isso. Não, ela não sabe. Ela apenas não concorda com aquele excesso de desejo que ela provoca. Então, é uma das questões. Outra questão é uma pessoa que não se sente merecedora de ser bela. Então, ela pode usar a obesidade como um recurso. É muito interessante, porque quando você vai no ser, o que eu te falo, são informações que vêm das pessoas. Isso não é uma teoria que a gente vai elaborando e tal. As pessoas trazem essa informação e elas ficam muito surpresas em verificar a origem do problema que elas têm. No caso da obesidade, é sempre muito surpreendente para quem tem a obesidade a causa, o porquê que ela tem, porquê que ela optou por aquilo. Eu já atendi pessoas, a moça muito bonita, mas que resolveu engordar porque ela achava que quem a procurava pela beleza dela não estava sendo sincero. Então, para que a pessoa seja sincera, ela não precisa ser tão bela. E aí vai ficar obesa, porque dessa forma a beleza fica um pouco camuflada. E no consciente a pessoa vai tentando emagrecer, talvez. E Sim. O inconsciente vai sabotando. Na verdade, é uma situação contraditória, porque gera um conflito. O conflito ela na verdade, ela não quer ser desinteressante. Mas, ao mesmo tempo, ela acha que a sinceridade está associada a um relacionamento que não tenha a aparência como motivo principal. Então, ela gera uma solução que gera um problema. Por isso o conflito. Então, ela não tem consciência, na verdade, essa resposta que eu estou te dando, ela vem da pessoa no nível de aprofundamento, porque no nosso trabalho, a pessoa entra num relaxamento, onde ela está consciente, está me ouvindo. Não é hipnose? Não é hipnose, porque ela fica consciente o tempo todo, ela entra num relaxamento onde ela começa a se observar. Nesse estado, eu faço perguntas. As perguntas trazem, é como um scanner, ela começa a buscar a causa daquilo. E aí ela traz essas respostas. Ela acessa coisas que ela nem imaginava. Nem imaginava. Mas para chegar numa sessão quanto essa, quanto tempo de tratamento é importante? Isso depende da pessoa. Depende da pessoa. Tem pessoa que tem mais facilidade, ela está mais sensível a se perceber. Tem outras que está mais bloqueada. Então vai variar. Mas eu diria que até 5 sessões a pessoa já conseguiu ter acesso a muita informação. Sensacional. Eu quero complementar essa pergunta conversando com você, Daniel, porque eu sei que a acupuntura, a gente está falando estética, mas o emagrecimento ele vai muito além disso. É uma questão de saúde, principalmente quando a pessoa está obesa, que é considerado uma doença, aliás, uma pandemia. Eu queria entender, a acupuntura também pode ajudar nisso, pode ser um complemento, não é verdade? Isso, exatamente. Até porque, dentro da medicina chinesa, cada uma das síndromes que as pessoas apresentam, né, nesse caso, uma muito grave com a obesidade, ela vai ter uma justificativa específica. Então, isso que o João está falando, e que é muito bom o nosso papo, tem tudo a ver com o que a medicina chinesa também já fala há milhares de anos, né? Ou seja, quando chega o paciente com obesidade para o terapeuta acupunturista, ele precisa entender naquele indivíduo qual é o desequilíbrio energético, aí, lógico, com o viés da medicina chinesa que está levando. Então, alguns exemplos. Traumas. Traumas na medicina chinesa tem a ver com a energia do pulmão. Então, identificado que aquele quadro de obesidade foi provocado por algum tipo de trauma, então nós vamos tratar essa energia e aí, a partir do momento em que a gente melhorar a circulação dessa energia, então, consequentemente, o resultado vai vir melhor, né? E baço pâncreas, fígado, cada um dos elementos dentro da medicina chinesa, lembrando sempre que eu estou falando, me referindo à questão energética, claro, né, não ao funcionamento físico desses órgãos, pode justificar um quadro de obesidade. Sabe o que eu queria falar que eu acho muito importante? Um dia a gente pode até fazer um bate-papo sobre isso, Daniel e João. Sim. A Bíblia, em vários momentos, ela traz alguma referência aos órgãos, né? Então, o meu fígado, o meu coração, o meu ser. E daí, em alguns momentos, tem órgãos específicos na Bíblia em que, por exemplo, em Salmos, o salmista muitas vezes cita que louva a Deus com o fígado, que som do meu coração, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia já nos demonstra como esses órgãos têm alguma relação com as nossas emoções. É interessante a gente perceber isso também, né, Daniel? Com certeza. A gente usa as expressões até vulgarmente, né? Meu coração está partindo, né?
Então, para a medicina chinesa, nosso centro sempre foi o coração, nosso ser sempre foi o coração. E é isso que a gente vai percebendo, né? Identificando quais são os equilíbrios e tratando esses órgãos do ponto de vista energético. Eu tenho que encerrar, João, mas eu queria te perguntar, tem muita gente que chega com o coração partido, como é que é o tratamento nesses casos? O coração partido também é uma solução criada pela pessoa que parte de uma premissa de que não merece ser feliz no amor. Então, tudo está antes nas crenças da pessoa. E quando ele entende que mudando essa crença, ele pode mudar o resultado, então ele é beneficiado. Ai, que pena, gente, eu amei esse bate-papo. Quero muito que vocês dois voltem para a gente fazer mais bate-papos falando sobre os dois assuntos que a gente hoje misturou aqui. Deu muito certo, mas eu quero falar de maneira individual com vocês mais vezes. Rapidinho, eu queria que você falasse em alguns segundos sobre o livro Quem é Você, João? Ok. O livro Quem é Você, ele é o resultado de uma coletânea de casos, experiências onde as pessoas foram passadas pela sessão de autosofia e acessaram respostas sobre si mesmo. Essas respostas eu coloco no livro, mostrando como é possível encontrar tudo que você quer entender sobre si mesmo dentro de você. Esse é meu, né? Ganhei de presente. Muito obrigada. Eu vou ler, achei muito interessante. Ótimo, quero muito saber o que tem aqui dentro. Obrigada. Foi um prazer te receber aqui, João. Obrigada pelos esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato, tem o e-mail, que é joaodedeus@uol.com.br, e tem o site também, joaogonçalves.com.br, está passando para vocês. Uma ótima tarde, João. Obrigada. Muito grato. Daniel, foi um prazer te receber aqui também. Acho que vale a gente ressaltar a importância da acupuntura para tratar tantas situações diferentes e compreender que quando ela está tratando algo estético, você falou aqui pra gente, ela também está tratando a causa, né? Exatamente. E mais do que isso, já que gostaria de te agradecer a oportunidade de falar para o seu público sobre isso. Eu acho que você complementou muito bem, né, brilhantemente, porque muitas vezes a gente pode ter confusões, né? A linguagem é diferente, os termos são diferentes, mas nós estamos falando exatamente da mesma coisa, não há contradição nenhuma, né? Não, não há. Foi um prazer te receber aqui também, viu, Daniel? Obrigado. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem o site, que é www.solinstituto.com.br, e tem também o e-mail, que é daniel.alan@yahoo.com.br. Mais uma vez, muito obrigada aos dois, uma ótima tarde. Obrigado.